em Barreiras, o filho do Chico Marçal levou uma televisão de 7 polegadas e meia de bateria e deu de presente ao pai e à mãe no Natal. Então a gente saía de Barreiras, andava 40, 50 minutos de pé pelo Apicum. Apicum é a junção do rio com o mar, que tem as lamas, né? Então a gente passava de pé para ir assistir essa televisão em Barroquinhas, que era uma TV. Só que essa TV ficava a 10 metros de distância, numa cristaleira lá em cima, desse tamanho, a TV. As mulheres, os adultos, nós nos bancos sentados, as crianças no chão, para olhar. E adivinha quem era o autor ali, o ator, os atores? Eu. E eu falava para mim mesmo. Na sua cabeça era Na você. minha cabeça, quando eu crescer, eu vou trabalhar dentro dessa televisão. Todo mundo aqui vai saber que o filho de Alzira e de Antônio trabalha na televisão. Agora, que era televisão, como era, só que eu me projetei, na minha cabeça eu ia ser ator de televisão, bem como comprar carro. Por isso, hoje, eu trabalho na televisão e trabalho com carro. Então, as construções mentais, elas são essenciais. Eu não sabia que ia dar nisso aqui, mas 80% dos acontecimentos que me trouxeram à televisão e a negociar com carro vieram dos meus pensamentos, da construção mental que eu tive na minha infância. Voltando um pouco para a LM, eu sei que tem essa construção mental que vai passando por parte de você vir para a cidade, de você trabalhar, você ir para a LM. Mas saindo da LM, você depois teve uma passagem pelo Exército Brasileiro. Me conte um pouco sobre essa parte antes de você entrar no Exército. Como eu queria ter poder, lembra que eu era o raquítico, fraco e o meu negócio era xingar. Eu xingava muito quando era pequeno e jogava pedrada na cabeça dos adultos. Eles queriam me sacanear porque gostavam de ver aquele menininho falando as coisas. Nervoso. E aí eu xingava muito. O famoso que chama hoje em dia de bullying. É bullying para todo lado. Eu apanhei muito da minha mãe porque ela recebia queixa, então ela não adotava receber queixa do filho dela, sobretudo queixas de adultos e pais de família, né, que eu xingava quando ficava me sacaneando, eu xingava mesmo, tocava pedra na cabeça deles. Fiz isso o tempo todo. Então, quando eu vim para Salvador, eu queria ser poderoso, eu queria ser forte, eu queria ter poder, mas não poder pelo poder. Poder para poder fazer algo pelas pessoas que não tinham poder, entende? Eu já tinha essa ideia do altruísmo morando dentro de mim, pulsando, pujante. O altruísmo nasceu comigo. Eu quero ter poder para poder ajudar quem não tem o poder. Pois eu não tinha o poder. Graças a Deus que aquele poder, pseudo-poder que era da força física, do porte físico, eu não tive. Então eu queria superar essa falta com algum tipo de poder para ajudar as pessoas que sofriam como eu sofria com essa falta de poder. Olha como minha mente já trabalhava e eu sem ter nenhuma noção consciente do que aquilo significava. Então, quando eu cheguei em Salvador, antes, eu estou falando de 12 anos, o exército aconteceu aos 18. Então, 18 ia fazer 19. Eu incorporei em 81. Então, eu queria ser militar. Eu queria ser soldado. Tanto é que minha tia levou uns soldadinhos de brinquedinho. Eu brincava com esses soldados, com fuzil, o tempo todo, e eu era um daqueles soldados. Quando eu saí da LM, ainda andou lá na costa estudando, a minha irmã se casou de novo, e eu fui morar com ela e com o Vicente, que foi o marido dela, com o qual ela teve 3 filhos, mas ele já faleceu. Aí ele passou a pagar a minha escola, um ano só. Em 85 ele pagou minha escola, no ginásio da Costa. Daí eu queria trabalhar. Eu já tinha minha carteira assinada da LM, que eu saí depois de lá, e aí eu batia naquelas portas, naquelas lojas no comércio, olha, eu quero trabalhar. Minha carteira está assinada, eu sou trabalhador. O que é que você vai fazer, menino? Você fazer de tudo. Você varrer casas, você fazer suco, você servir, você ir para banco, você... Os caras ficavam dando risada de mim. De onde é que você é? Sou de Barreira. Que Barreira? Nilo Peçanha. Cadê seus pais? Estão lá na roça. Aí os caras ficam me fazendo perguntas e eu respondendo, eles achavam legal. E assim eu comecei a arrumar emprego. Eu pedindo emprego. Aí trabalhei na LM, depois trabalhei na A Gomes Irmão Limitada, que é esse armarião, por muito tempo. Trabalhei na Maquisa, tudo isso com 12, 13, 14 anos. Aos 15 anos, eu já era estoquista da Maquisa, Máquinas, Equipamentos Técnicos, Serviço S.A., que tem uma passagem dessa empresa que a gente vai ver depois do Exército. Olha o que é que o mundo faz com a gente quando você quer. Trabalhei na Maquisa, entrei como office boy. Fui promovido a notista, era aquele cara que extraía as notas fiscais dos produtos que vendiam. Depois faturista, eu faturava as duplicatas para mandar
a cobrança para quem comprou. Antes, quando eu era office boy, ainda nessa empresa, estava fazendo o centro administrativo da Bahia. E pegava um ônibus que vinha de manhã, outro de tarde. Eu trazia as faturas para o centro administrativo da Bahia. Às 9 horas eu chegava e esperava o último ônibus, que era às 16, para voltar para o escritório. Nesse ínterim, na Maquisa, eu aprendi muito. Aí eu me transformei a estoquista, que cuidava das mercadorias de ar-condicionado, máquina, etc, tal. E fazia as revisões das máquinas. E tinha os mecanógrafos, que são os mecânicos de máquinas. As máquinas chegavam e os mecanógrafos revisavam na hora da entrega, assim como revisa um carro, uma moto, ok? E aí eu aprendi muito a lidar com máquinas Remington, que era a marca Remington. E eu fiquei fera na mecanografia. Eu pegava uma máquina, destroçava ela em minutos, revisava e aprendi a datilografar muito. Bom, antes da Maquisa, é muita coisa. O meu irmão trabalhava como vigilante na Cimes, ali quase em frente à antiga Polícia Rodoviária Federal, na Água de Meninos, um prédio branco que tem ali, era a Cimes, que fazia telefone, tal. E eu ia levar o almoço dele aos domingos. Isso eu já estava com 13 anos, foi antes da Maquisa. Estava com 13 para 14. E minha irmã Zinete fazia o almoço dele, eu levava na marmita. E pedia para ela, faz o almoço do meu irmão mais cedo, que eu quero chegar lá mais cedo. 8h30 da manhã eu estava perturbando ela para fazer o almoço, naquelas marmitas de plástico com isopor. Chegava 9h30, 10 horas lá, meu irmão trabalhando de vigilante. O prédio todo fechado, que era final de semana, era sábado. A autoridade era o vigilante. E era só escritório. Todos os andares, acho que são 5 ou 6 naquele prédio, eram cheios de mapoteca, de máquinas, de mimeógrafo. Era o escritório, né? Muitas máquinas elétricas e manuais. O que era que eu fazia? Eu comprava um livro de faroeste, aqueles livros de bolso de faroeste, sentava numa máquina e transcrevia o livro todo. Eu comecei a aprender a datilografar muito rápido, com 2 dedos. Na minha cabeça eu ia mandar esse livro para a editora, ia fazer esse livro e ia mandar para a Barreira, que agora eu sou escritor. A minha cabeça funcionava assim. Porra, quando chegar esse livro lá, e o Solino Filho dizia, ele é escritor. E eu transcrevi vários livros daqueles. Fiquei exímio datilógrafo, ponto. Aí eu volto. Daqui a pouco vou te explicar por que dessa datilografia e depois a mecanografia. Aí eu fui trabalhar na Maquisa, depois saí da Maquisa, fui trabalhar em Moisés Materiais de Construção, já estou com 17 anos. Eu era vendedor de material de construção, junto de Diamantino ali na Água de Meninos, na Oscar Pontes. Famosa Moisés Material de Construção. Dali eu me inscrevi no Exército, já estava na idade, 18, que eu sou de 62, sou de fevereiro, então eu já entrava com 19, né? Que a incorporação normalmente é fevereiro ou março. Então eu já entrava com 19. Outros colegas meus com 18 tinham acabado de fazer. Enfim, ao chegar no Exército, falei, agora, o filho de Alzira de Antônio vai ser soldado, militar. Vou botar ordem naquela porra daquela barriga quando chegar lá. Isso a minha cabeça estava fervendo, né? Aí fui me inscrever no Exército, ali em frente a Frei São Joaquim. Dali eu fui chamado na Fonte Nova para fazer as etapas. E todas as etapas elas eram, como é que posso dizer, como é que chama? Excluída, né? Esqueci o quê. Eliminatórias? Eliminatórias, obrigado, eliminatórias. Em quase todas eu fui eliminado. Porque naquela época era o último governo militar de Figueiredo. O porte físico para soldado do Exército tinha que ser o cara 1,80 m, parrudão, retadão. E eu era um mané de 1,68 m, pesava 48 quilos. Eu não tinha absolutamente nada por que incorporar no Exército. Apenas uma coisa, a vontade, a certeza, a luta, né? E a determinação. Eu vou incorporar no Exército. Em todas as etapas que eu era eliminado, eu convencia a ir para a próxima. Todas elas. Na última, por fim, eu fui eliminado de vez. Saí e ficou na fila dos eliminados. Já estava no quartel do Forte São Pedro, para onde eu fui determinado, designado. É ali que eu vou servir. E foi ali que eu fui eliminado pela última etapa. Aos 16 anos, quando eu estava entrando no material de construção, aos 15 para 16, eu peguei uma doença da época que era muito comum entre as pessoas com má alimentação, tuberculose. Então, a cada 10 jovens nordestinos que não se alimentavam bem, 6 seguramente tinham tuberculose. E era uma doença
altamente contagiosa, como ainda é. Né? Então, se alguém tivesse tuberculose naquela época, era como na época que Cazuza teve AIDS. Era eliminado, ninguém queria conversa. E eu peguei tuberculose, trabalhando em Moisés Material de Construção. E aí? Fui para Santa Terezinha fazer os exames, fiquei 1 ano afastado, cuidando. Era 1 ano o tratamento. Agora são só 60 dias, cura qualquer tuberculose. Eu tomava algo em torno de 12 comprimidos por dia durante 1 ano para tratar da tuberculose. E era tão ruim essa doença que a minha família inteira, só quem sabia eram 2 pessoas. Alzinete, minha irmã, que me criava, e Ângela, a minha outra irmã. Meus pais nunca souberam, ninguém soube. E a gente cuidou dessa tuberculose. Me curei, voltei para trabalhar. E quem tem tuberculose fica com a cicatriz no pulmão. É como um corte. Cura, mas fica a cicatriz para sempre. Eu não tenho mais tuberculose, mas a cicatriz está lá. Toda vez que eu tiro a radiografia, está lá. E aí eliminou. E eu eliminado, porque o médico falou assim, ó, seu problema de saúde aí, você teve tuberculose, infelizmente, o Exército Brasileiro não pode ter pessoas sequeladas. Ele me falou isso, né? Falei, mas eu tô curado. Ah, mas aqui não tá. Isso é cicatriz. Aí eu era um médico, era um aspirante a médico. Aí chega sargento, subtenente Walter e sargento Alencar. Subtenente Walter era do suprimento, né? Dos armamentos, e sargento Alencar, terceiro sargento Alencar, ele era da sargentiação. É o escritório que faz escala de serviço, etc. E tal. E naquela época tinha 3 pessoas profissionais que o Exército queria: motorista, mecânico e datilógrafo. Quem é mecânico aí, dava preferência. Quem é motorista, dava preferência. Eu não era nem mecânico e nem motorista. Tem algum datilógrafo aí? Aí o cara que estava lá, já eliminado, falei, eu sou um bom datilógrafo. Mas você está eliminado. Mas eu posso voltar a não ser eliminado, sargento? Como assim? Eu sou datilógrafo, o senhor está precisando de um datilógrafo. Eu estou falando na ditadura militar, um jovem com 18 anos discutindo com a autoridade do Exército. A ousadia que sempre morou dentro de mim. Com convicção. Lembra que eu transcrevi livros e livros na datilografia? Lembra que depois fui trabalhar na Marquisa, onde a máquina era a marca Hamilton? Pois é. Então tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não traduz, não interpreta o que é que está acontecendo. Mas todos os acontecimentos na vida da pessoa servem para alguma coisa, em algum momento vai lhe servir. Aí eu falei, eu sou o datilógrafo. O senhor tem um diploma? Porque naquela época tinha diploma de datilografia. Eu falei, não, senhor. E como é que você é datilógrafo? É só o senhor me dar uma máquina que eu te provo. Ousadia, né? Ele falou, você é muito ousado. Desculpe, sargento, mas eu sou um bom datilógrafo. Aí ele falou assim, chamou o aspirante, falou, por que ele está eliminado? É porque ele tem mancha no pulmão, está tuberculose. Eu falei, não, tive tuberculose, não tenho mais. Chamou um médico, Tenente Almeida, se eu não me engano, o nome dele, que já era mais graduado. Não, Capitão Almeida, que era médico. Aí veio. E esse capitão, ele era especialista em cardiologia e pulmão, essas coisas, né? Em respiração. Ele olhou, o que é que ele tem? Olhou a radiografia e falou assim, isso aqui? Pulmão desse menino é mais fácil do que o de nós todos aqui. Ó. Isso aqui é da época de adolescência, sabe o que é que dá isso? Dá fraqueza, né? Aí ele falou, né? Esse menino, o pulmão dele tá bom, pode botar para dentro. Aí o sargento me levou para a sargentiação. Tinha lá, porrada de máquinas. Diga qual era a marca das máquinas. Hamilton. Hamilton, eu falei. Pô, meu Deus do céu. Hamilton, bati o olho na Hamilton assim, brilhou. Aí ele falou, escolhe uma máquina aí para você fazer o teste se você é bom mesmo. Falei, eu posso escolher qualquer uma, mas eu vou deixar que o senhor escolha. Me diga qual eu tenho que usar. Ele fez qualquer uma. Aí eu sentei numa máquina. É como você pegar algo que você é familiarizado demais. A máquina estava com as teclas todas empenadas. Porque eles usavam borracha para apagar as coisas. A borracha caía e empenava. Falei, ó, sargento, se o senhor me permite, essa máquina deve estar pesada as teclas, né? Falei, tá, porque é muita borracha, está toda empenada aqui. O senhor me permite desempenar? Falei, se você quebrar a máquina, eu não vou quebrar, eu sei o que eu estou falando, eu conheço aqui demais. Aí ele falou, então vai. Desmontei ela rapidamente, peguei a escovinha, não tem uma escovinha que chega, tá na gaveta. Ajustei as teclas,
Eu falei, toca aqui para não tá mais leve. Ele falou, tá mais leve. Vamos embora fazer o teste, vamos. Pega um papel, naquela época era meio, pega um ofício, dobrava. E botava um carbono, escrevia a escala de serviço. Falei, põe aí o ofício em meio ofício. Eu peguei uma folha, dobrei no meio, rasguei, virou dois meio ofícios. Botei o carbono dentro, botei lá, tabulei. Isso é questão de segundos. Pô, não, sargento, o senhor quer que eu escreva alguma coisa ou o senhor vai ditar? Eu falei, eu vou ditar. Bota aí, Ministério do Exército, prrr, 6ª Região Militar, prrr, DRS-6, Depósito de Subsistência. Falei, pode parar, eu quero você comigo. Beleza, desceu. Eu quero esse menino comigo. Venci a etapa, foi aí que eu incorporei no Exército. Só que aí eu tinha um compromisso em trabalhar na sargenteação. Eu não queria sargenteação, já estava cheio de escritório. Qual era a minha mente? Tropa. Eu queria ir para a rua. Eu queria ir para os campos de batalha. O meu sonho era uma guerra. Todo sonho do militar daquela época era ter uma guerra, para ele defender a pátria até morrer. E por que você não continuou, você está falando com tanta paixão, por que você não continuou no Exército, no Exército Brasileiro? Vou te explicar o porquê. E aí, tem 90 dias, você fica internado naquela época, né? Tomando os primeiros os treinamentos para depois jurar a bandeira. Eu falei, é nesse treinamento que eu vou botar para quebrar, para o capitão de tropa ver que eu sou retado e me tirar daquela sargenteação. Porque até eu sou o cara da sargenteação. E aí, meu amigo, botei para quebrar. O cara, meu cara, você não é minha tropa, eu também quero. Aí vai conversar com o sargento. Vim para a tropa. Foi um soldado bacana, enfim, muita coisa. Acho que foi a melhor coisa da minha vida que aconteceu, foi o militarismo. Aí o Somino convida, novidade e informação para melhorar sua vida. Podcast Aí o Somino convida.